Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer para você que não me conhece, eu sou João Pedro Fará. Hoje aqui com o estúdio improvisado, estou em viagem, estou em Portugal, vou gravar vários conteúdos exclusivos aqui, mas também não poderia deixar de gravar esse vídeo para a gente seguir a nossa agenda aqui com você no canal do JP Fará. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a importância de Dimitri Payet para o Vasco da Gama. Então depois da vinhetinha a gente vai com tudo. Antes de mais nada, aqueles recados iniciais. Se você ainda não é inscrito, clique aqui nesse botão de se inscrever que está aparecendo na tela. Vamos aí rumo aos 2.000 inscritos. Agradeço muito a você que já é inscrito e me ajudou a chegar à marca de 1.000 inscritos, você que faz parte da família do canal do JP Fará. Então a nossa próxima meta é de 2.000 inscritos. Conto muito com a sua inscrição, deixa o dedo no like, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de Telegram, de Facebook, de WhatsApp e comente livremente para você qual a importância do astro francês no Vasco da Gama. Desde que Dimitri Payet chegou ao Vasco, a desconfiança sobre o futebol dele foi aumentando a cada jogo. O problema de peso, muita gente criticava que ele estava acima do peso, a questão mesmo de ritmo de jogo, poucas participações decisivas do francês. Tudo isso, inclusive, fez com que ele fosse ao banco de reservas com o Ramon Dias. Mas uma coisa que ninguém questionava e ninguém criticava era a questão da liderança técnica, porque é um jogador que sobrou muito na Europa, e acima de tudo, o poder de decisão. No jogo contra o Fortaleza, não sei se vocês se recordam, o Vasco estava sofrendo uma pressão muito grande, e foi com Dimitri Payet que o Vasco chegou ao gol com chute de perna esquerda. Mas ainda era pouco, muito pouco para um jogador de Copa do Mundo, um jogador ídolo de uma equipe grande na França, e que no Vasco da Gama foi contratado para ser o jogador a resolver os jogos difíceis. Então, com todo mundo que eu conversava, eu dizia, vocês precisam ter um pouco mais de paciência. A adaptação ao futebol brasileiro também vai ser muito cara ao Payet, que sempre teve questão com o problema físico e também com a intensidade de jogo. Mas quando ele entrar nesse ritmo, ele vai conseguir ajudar o Vasco da Gama. E no jogo contra o América Mineiro, como vocês com certeza conseguiram assistir, a bola parada foi o forte do francês. Ele acertou um chute maravilhoso na gaveta, que muitos inclusive lembraram com alguns gols históricos do Roberto Dinamite. Chute este que, com rara felicidade e cada vez mais raro no futebol brasileiro, ele garantiu mais 3 pontos ao Vasco da Gama. E aí eu chego no ponto desse vídeo, qual a importância do Payet para o Vasco nesse ano de 2023. Eu acho que tem alguns pontos que fazem com que o francês seja fundamental ao Vasco da Gama. Para começar a parte técnica, mesmo sem ritmo de jogo, no futebol brasileiro você precisa ter jogadores como o Payet, como o Arrascaeta, como o Rafael Veiga, é claro, cada um nas suas características, mas que são jogadores decisivos, são jogadores que em momentos difíceis que o time passa, contra equipes mais retrancadas, você tem que tirar coelhos da cartola. E são esses 3 jogadores, e claro, outros como Suárez de outras posições, no Botafogo até certo momento Chiquinho Soares também, enfim, o Germancano, o Marcelo, são jogadores que para o futebol brasileiro sobram, e o Vasco não tinha esse jogador. Então a liderança técnica, a importância de ter um jogador deste calibre faz com que ele desequilibre em partidas difíceis, em momentos em que o jogo não está fluindo, a parte tática não está indo tão bem, e você precisa ter um camisa 10, um jogador que em momentos duros consegue decidir. O gol de falta dele foi realmente um gol maravilhoso, uma pintura, que jogadores como Dimitri Payet sabem fazer. Além disso, em termos de liderança, ele agrega muito para o Vasco da Gama. O Payet jogava numa equipe que era o Olympique de Marseille na França, que tem uma cobrança muito forte em cima dos jogadores. Os clássicos contra o PSG, se você já teve oportunidade de assistir, eram sempre muito tensos, muito pegados, e o Payet participava disso. Além de toda a rodagem que ele tem no futebol europeu e as conquistas que ele teve com a camisa da França, e não só da França, como na sua própria equipe, isso tudo faz com que ele tenha bagagem para enfrentar um momento difícil do Vasco da Gama. A liderança dentro de um grupo, um cara que parece humilde, um cara que parece querer trabalhar muito, e que entendeu o fato dele hoje, inclusive eu continuo achando ser reserva, ajuda e puxa muitos companheiros. Então a importância do Dimitri Payet não é só técnica no Vasco, mas como uma importância de uma liderança e, claro, puxar os jogadores para cima, que é o que ele sabe fazer. E como ficará o Payet nesse resto de temporada para o Vasco da Gama? Bom, na minha visão, o Payet continua reserva, um jogador que pode ser
um 12º jogador de luxo, né, com a qualidade que todo mundo sabe de Dimitri Payet, mas nessa intensidade da reta final que o Vasco precisa somar ali 5, 6 pontos, 2 vitórias para se tranquilizar na Série A, e aí no ano de 2024 o Payet ser esse grande protagonista em busca do seu primeiro título com a camisa do Vasco. Ele vai ter que entender, eu acho que ele já entendeu, de que ele tem que entrar em alguns momentos contra equipes um pouco mais defensivas, equipes que deixam algum espaço também e que não exigem tanto do Vasco defensivamente. E aí sim, ele ser esse grande protagonista que a torcida do Vasco espera. Ele foi contratado para ser o cara do Vasco. Ainda não foi 100%, mas sozinho, e de fato sozinho, garantiu já 6 pontos para o Vasco da Gama, contra Fortaleza e, mais recentemente, contra o América Mineiro. Ainda há jogadores assim, não no Brasil cada vez mais raro, mas o Dimitri Payet é um craque, um jogador fora de série e que em 2023, mesmo estando muito, mas muito longe do seu auge, ele já está fazendo a diferença para o Vasco da Gama e para isso ele foi contratado. Estou muito na expectativa de vê-lo com a camisa do Vasco se o Vasco permanecer na Série A no ano de 2024, mas isso aí vai ser tema para os meus próximos vídeos. Então, como vocês estão vendo aí, em cenário improvisado num quarto de hotel, mas como sempre, gravando aqui a minha opinião. Então, quero saber agora a sua nos comentários. Qual a importância de Dimitri Payet para o Vasco em 2023 e a sua expectativa do astro francês para o ano que vem. Então, comente aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o dedo no like e, como sempre, eu te convido para assistir o meu próximo vídeo.